Olá, amigos, bem-vindos ao canal Ufologia Santo Tomé. Olá. João Gilberto aqui do meu lado, uma honra. Muito prazer encontrar com você de novo, Gilda. João Gilberto é o produtor do filme Causos Fantásticos. Esse filme veio à exibição pela primeira vez em Santo Tomé ontem à noite, não é? E nós estamos aqui hoje para um bate-papo. O João Gilberto vai contar um pouquinho para a gente sobre o universo. E ele como produtor e ele como pesquisador, né, que está entrando assim, no ramo da ufologia já há alguns anos, eu perguntei para ele sobre a visão dele, de um tema principal do filme que foi abordado por ele, né, para a equipe dele, sobre o lobisomem e o nego d'água, né? Eu assistindo o filme, eu contando aqui para ele, eu tive minha percepção, fui assim fazendo as minhas próprias perguntas, as minhas indagações e fui conversando aqui com ele agora, né? Agora eu pedi para ele contar um pouquinho, né, das pesquisas deles. Ele vai participar na próxima semana do encontro ufológico lá de Luminares, ele também é um dos organizadores, né? E ele vem fazendo uma pesquisa, né, João? Conta aqui pra gente, tô falando demais já, conta aqui pra gente, né? Obrigado pelo espaço, Gilda. Prazer estar falando com todo mundo aí. Bom, eu faço uma investigação, pesquisa de campo aqui na região do sul de Minas já há 7 anos, né? Eu sou um documentarista e que tenho um interesse profundo sobre as lendas do folclore regional, sobre ufologia, sobre paranormalidade, sobre o sobrenatural. Enfim, tenho afinidade pelo desconhecido, eu acredito isso. E eu resolvi fazer essa pesquisa, começar essa pesquisa em 2019, depois de ter muito estudo teórico do tema da ufologia, entendi que precisava colocar isso em prática. E aí que nasce o Causos Fantásticos, que é esse filme, né, que a gente está conversando, que teve essa pré-estreia ontem aqui em São Tomé, essa exibição única aqui, dedicada à comunidade local. Então é um filme que nasceu em 2019, inclusive quando eu te conheci, né, você me ajudou muito nessa pesquisa toda, nos acolheu aqui. E, bom, você falou sobre Lobisomem e Nego d'Água. É um filme que tem trabalha, né, propõe a relação, a interseção, relação e também os causos, né, de 3 lendas que são presentes aqui em São Tomé na região. Isso. Que é o lobisomem, o nego d'água e a mãe do ouro. A mãe do ouro. A gente tem um trecho que fala sobre intraterrenos, mas vamos deixar isso para depois. Bom, o nego d'água, entrando especificamente dele, e a mãe do ouro, o nego d'água, nos nossos estudos, o que a gente vem entendendo, conversando com pesquisadores, com pessoas e tal, que ele seria um elemental da natureza. O que seria um elemental da natureza? Ele seria uma criatura, assim como os gnomos, duendes, andinas, sereias, né? Ele seria um ser da natureza que não seria necessariamente físico, né? Ele teria uma capacidade de se materializar aqui na 3ª dimensão, mas não necessariamente ele pertence, né, a essa dimensão. Então seria um ser extrafísico, assim. Isso, gente, é uma teoria, uma hipótese, né, com base nos estudos. É claro que nada disso tem como ser comprovado. Uma vertente, né, Gilda? Uma vertente de pensamento, né, para estudar os casos. Exatamente. Então a gente até aproveita essa parte de pesquisa, até dos causos, né, para a gente tirar algumas conclusões. Eu observei, por exemplo, que alguns relatos eram bem categóricos em dizer que o nego d'água, né, o lobisomem, que ele era mais comum, né, os avistamentos na época de quaresma, né? Uhum. Então, eu não sei, de repente, vamos imaginar que nessa época de quaresma existe uma abertura de algum portal, alguma passagem, não sei. Isso é interessante você falar, porque existe uma distinção, na minha visão, naturalmente, entre a lenda do nego d'água e a lenda do lobisomem, que inclusive quem me narrou isso foi quando eu estive no Monte Roraima, na Venezuela. Um indígena, ele não é um xamã, mas é um guardião da tradição oral da etnia Peimon, que ele fala que é o seguinte: um xamã relatou ele, eu perguntei sobre o lobisomem, e ele falou que lá também é comum. E ele falou que está muito relacionado a uma maldição, e a maldição relacionada também a portais que seriam favoráveis à abertura para que também outros seres, que não são seres benevolentes, né, necessariamente, mas que eles conseguiram ter acesso aqui, e também relacionado à maldição, à magia negra.
bom, isso foi relatado por ele. Aqui também em pesquisa, em estudos também, inclusive com o guia Júlio Mendes, com outras pessoas, estudiosos, ufólogos, também relata que teria essa relação do lobisomem, na verdade, não ser um elemental da natureza, muito pelo contrário. Está relacionado a algum tipo ou de punição, ou algum tipo de castigo, algum tipo, algo que a gente não consegue ainda definir, existem várias hipóteses para isso, mas que estaria relacionado a essa questão da magia. Por outro lado, o Nego d'Água não, ele seria um elemental da natureza. E o Nego d'Água, é só interessante pontuar, que a maioria dos relatos dele é uma criatura bípede, com pelo no corpo inteiro, unhas compridas, né, que se parece muito com um outro ser comum na América do Norte, que é o Sasquatch, ou o Bigfoot, né, o pé grande. E aí a gente fica pensando assim, mas seria o Nego d'Água então como se fosse uma ramificação, né? Seria uma outra espécie do que essas criaturas peludas, elas são vistas no mundo inteiro. E aí a gente podia até imaginar que de repente esses elementos, né, poderiam habitar os bolsões do submundo, né, da intraterra. E justamente por isso tem a ligação, né, de vários lugares do mundo e a aparição desses elementos, não é isso? Eu acho que assim, os relatos, quando você vê o Sasquatch em documentários e até do Nego d'Água, pelo menos as pessoas que a gente conversou, é que quando a pessoa vê ele, normalmente ele some, ele desaparece. Não desaparece de uma forma arbitrária, normalmente ele entra dentro da água, ele sempre está relacionado à água, né? Uhum. Então ele também, pensando numa questão da lenda em si e da mitologia que pode existir, assim, se ele existe ou se não existe, eu não estou aqui para fazer julgamento do que as pessoas viram, né? Eu nunca vi um Nego d'Água, não posso afirmar nada. Mas se existem várias pessoas em vários lugares do mundo comentando, claro, a gente tem que começar a pensar que alguma coisa tem, né? Eu acho que a ufologia, uma das vertentes mais importantes e relevantes da ufologia é a casuística. A casuística, basicamente, ela é o quê, né? Ela é você escutar, né, atentamente, ouvir, interpretar e analisar o que as pessoas narraram, quais são as histórias que elas estão contando. E as narrativas, que é isso como papel do documentarista, elas se cruzam. Elas têm uma relação. Exato. Pessoas que não se conhecem, narrando que viram o mesmo ser. Mesmo ser em lugares diferentes. E a gente não está falando de relato de hoje em dia, porque poderia ter visto na internet, ficar com esse imaginário do que seria essa criatura. Sim. Não, a gente está falando de relatos de 30 anos atrás, 40 anos atrás. Então, assim, o fato é que esse ser, ele tem uma coisa interessante, Gilda, que é o seguinte, ele seria um protetor, um guardião das águas. Porque ele sempre está relacionado ao rio. E sempre os ataques que são relatados, inclusive no filme tem um ataque, né, dessa criatura a um barco, que ele vira canoas. A lenda está relacionada sempre a virar canoas. Então, assim, ele seria um protetor, um guardião das águas. Isso implica uma outra questão. Se nós não protegemos as nossas nascentes, nossos rios, com a poluição, com a pesca desenfreada, será que essa criatura talvez não tenha sido extinta já? Ou será que existem poucos que por isso que a gente não tem mais avistamento? Porque não tem mais tantos relatos. Um outro detalhe que a gente pode observar nessa tua fala é entender que se de fato, se as criaturas elas são defensoras, né, da natureza, dos rios, das águas, que seja, se elas trabalham e elas exercem um papel, vamos dizer assim, que essas criaturas são inteligentes. Sim. Que elas são dotadas de consciência, que elas estão trabalhando dentro de uma consciência de preservação, da autopreservação, por exemplo. Poderíamos chegar a essa conclusão, por exemplo? Eu acredito que sim. E eu acredito não só na lenda do Nego d'Água, que está relacionada à preservação dos rios, como também a Mãe do Ouro. A Mãe do Ouro também é uma lenda muito comum, principalmente na região de Minas Gerais e de São Paulo, onde está relacionado ao ciclo do ouro, né, dos bandeirantes, dos tropeiros, que eles iam em busca de ouro, de pedras preciosas, e eles avistavam essa luz misteriosa, ela sempre pairava sobre as serras onde tinha ouro. Por isso que ela chama Mãe do Ouro. Sim. Mãe do Ouro porque ela, não por conta da figura feminina, sim, mas por ser a guardiã, ela indicava aos portugueses, né, aos tropeiros, bandeirantes, que ali existia ouro e ali eles poderiam cavar, que eles iriam encontrar. Certo. Agora, ao mesmo tempo, ela era uma guardiã, então também existem relatos de proteção, de que às vezes as pessoas não conseguiam ir lá, às vezes tinha uma colmeia de abelha, às vezes tinham cobras, então assim, existem esses relatos também dela sendo guardiã
E de ataques também. A gente também documentou alguns relatos que estão no documentário de ataques. Tem uma próximo a Mariana, Bento Rodrigues, lá tinha uma extração, né, jazida de ouro, de pedras preciosas, que quem acabou com ela, segundo os relatos, foi a Mãe do Ouro. O pessoal estava lá cavucando a terra, né, procurando ouro e estava explorando. E isso foi documentado, inclusive por um jornalista local, que ela chegou lá e o pessoal ficou com medo, porque, né, uma luz, ninguém sabe, começou a rondar lá, atacar, e ela acabou. Então, assim, tá relacionado a isso. Agora, o que são esses fenômenos a gente não consegue afirmar, mas a gente não pode ignorar que essa realidade pouco conhecida, de alguma forma, ela existe. Ela é relatada e ela é mais real do que muita gente pensa, né? Exato. E aí, como a gente sempre diz, né, a gente tem que imaginar que o universo... existem assim muito mais coisas do que a gente pode imaginar, né? Existem realidades que a gente não entende, mas que nós, assim, como pesquisadores do campo da ufologia, que estamos aqui trabalhando, né, em prol de levantar esses conceitos, de desmistificar, inclusive, né, alguns aspectos desses conceitos. Mas a importância que tem nesse movimento é exatamente trazer à tona, né, essa realidade paralela, mas que às vezes muitas pessoas se calam, né, deixam de estar trazendo isso à tona, justamente porque não há um amparo assim real, né, sobre esse tema. Sabe o que é muito interessante? Tem uma citação do Neil Degrasse Tyson, que é um grande astrofísico, que ele fala o seguinte, que a ciência ela não é formada necessariamente por respostas, mas a nossa capacidade de fazer perguntas. A ciência nasce da capacidade do ser humano de fazer perguntas. Se a gente tivesse parado de questionar sobre a realidade, você pensa Copérnico, quando ele chegou, tinha aquele modelo, né, em que a Terra era o centro do mundo, do universo. Assim, não é isso. Imagine se as pessoas não questionassem. Se o Galileu, se o Copérnico, se o Kepler, né, se o Newton não tivesse questionado, se o Einstein, se eles não tivessem questionado o senso de realidade, nós não teríamos a gente jamais estaria aqui. A gente ainda está pensando que a Terra é o centro do universo. E não podia atravessar o Cabo da Boa Esperança, que ia encontrar um dragão, ia ser engolido por um dragão. Exato. Então eu acho que assim, a ufologia, na verdade, ela nasce como um método de pesquisa em que a gente questiona o senso de realidade acima de tudo. Não é sobre respostas, é sobre conversar sobre perguntas. Sobre as perguntas, exatamente. E as perguntas é que estimulam um raciocínio mais aprofundado da realidade. Então eu acho que o grande desafio é esse. O Carl Sagan também, só para finalizar, o Carl Sagan ele tem uma frase muito importante que ele fala que no universo existe um mundo de coisas a serem descobertas, né? Elas estão prontas para serem descobertas. Só que a gente precisa estar presente e pesquisando, a gente precisa estar em campo. Então eu acho que o papel é esse, não é trazer respostas concretas de nada. É a gente trazer novas perguntas, né? Acho que é esse que é o objetivo. Fechou. Valeu, Gilda. Obrigado. Valeu, João. Gratidão. Bom, tamo junto. Pessoal, até mais. Continue seguindo o canal Ufologia Santo Tomé, tá bom? Saudações e continuem olhando para as estrelas. Até mais, pessoal. Um grande abraço. Fique com Deus.